Boa noite, Malta Cultural! Sejam todos muito bem-vindos! Hoje, dia 1º de julho de 2021. Sou de Andréia Valverde, Portugal, presidente da Rede Sem Fronteiras, e estamos começando mais um Conexão Sem Fronteiras, o programa de entrevistas que acontece aqui na página da Rede Sem Fronteiras no Instagram, todas as segundas e quintas-feiras, e neste mês de julho, excepcionalmente, em 2 horários. Com o primeiro convidado, às 19 horas do Brasil, 23 horas de Portugal, e o segundo convidado, às 20h30 do Brasil, 0h30 de Portugal. A Rede Sem Fronteiras é uma entidade cultural que desenvolve e divulga a cultura brasileira e lusófona em todo o território nacional brasileiro, para leitores de língua portuguesa residentes em mais de 20 países no mundo, nos 5 continentes, com o lema Juntos Somos Mais Fortes. Seu objetivo é promover, difundir e fomentar a cultura e a produção de seus membros além fronteiras, por meio de projetos literários, museus, associações, academias e entidades afins. Este ano, nós estamos reestruturando toda a nossa rede. Nós já fundamos identidade jurídica e uma editora aqui em Portugal. Abrimos a nossa área de produção de e-books e audiobooks e estamos firmando parcerias em novos países pelo mundo. Mas o mais importante ainda está por vir. Em meados do 2º semestre, uma série de ações serão apresentadas a vocês. Portanto, fiquem por perto, nos sigam em nossas redes sociais e acompanhem as nossas produções. Nós temos páginas aqui no Instagram, no Facebook e um canal no YouTube, o de Andréia Portugal, tracinho Rede Sem Fronteiras. Então, esse programa aqui, o Conexão Sem Fronteiras, é mais um instrumento de colaboração que já faz parte dessa nova reestruturação e que utilizamos para promover os nossos parceiros, apresentando de forma resumida o seu perfil profissional. Nessa primeira fase do programa, nós estamos entrevistando os autores participantes do estande da Rede Sem Fronteiras na Feira do Livro de Lisboa. Feira esta que acontecerá do dia 26 de agosto ao dia 12 de setembro. Na segunda fase, que começará em outubro, entrevistaremos a segunda turma, composta pelos coautores das coletâneas produzidas pela Rede Sem Fronteiras e Letras Graciosas. Então, eu já deixo aqui o convite para que na próxima segunda-feira, dia 5 de julho, vocês assistam às entrevistas das escritoras Arailda Gomes, de Minas Gerais, e Astrid Kempfel Beutler, de São Paulo. Todas as duas lançando seus livros na Feira do Livro de Lisboa. E por falar em Feira do Livro de Lisboa, eu informo que as inscrições para participação da feira na modalidade A, que é a modalidade presencial, autografando, ou na modalidade B, se fazendo representar, enviando seus livros, estão abertas, mas agora por pouco tempo. Então fiquem atentos. A Feira do Livro de Lisboa é o principal palco da lusofonia, e nele passam importantes personalidades. E esse ano, a Rede Sem Fronteiras estará com uma programação super especial. Nós vamos fazer palestras, debates, entrevistas, etc. Tudo direto de dentro da feira em tempo real, para que todos os nossos autores possam participar também. Aqueles que tiverem interesse em se juntar a nós, nesse importante evento literário internacional, presencialmente ou se fazendo representar, devem solicitar o regulamento para a nossa assessora, a Sofia Porto, pelo e-mail contato@redesemfronteiras.com.br. Então, entre em contato com a Sofia, solicita o orçamento sem compromisso, o regulamento sem compromisso e avalie a possibilidade de mandar suas obras aqui para Portugal, para esse importante palco lusófono. Bom, atenção, coautores da coletânea Sem Fronteiras pelo Mundo. Eu tenho recadinhos para vocês, tá bom? A coletânea Sem Fronteiras pelo Mundo,
é a joia da coroa aqui da Rede Sem Fronteiras. Nós temos muito orgulho desse projeto, não só porque essa coletânea é distribuída efetivamente em mais de 20 países pelo mundo, estando cadastrada oficialmente e comprovatoriamente em mais de 100 bibliotecas internacionais, mas porque ela também sempre foi inclusiva desde o seu primeiro volume, com versão em braille, em e-book e agora também com audiobook. E como se isso tudo não bastasse, ela também é um concurso literário com premiação. Então é realmente a joia da nossa coroa e nós ficamos muito felizes com ela. Bom, trata-se de um projeto anual, que já está na sua 6ª edição, portanto já é uma coleção de sucesso, né? Eu queria explicar algumas questões que são muito pertinentes para os coautores que estão participando, sobretudo os que estão participando pela primeira vez. Essa coletânea, geralmente é lançada no aniversário da Rede Sem Fronteiras, mas desde que nós começamos a ter um estande fixo na Feira do Livro de Lisboa, ela é lançada durante a Feira do Livro de Lisboa. A Feira do Livro de Lisboa, ela acontece tradicionalmente no finalzinho de maio, começo de junho. Só que desde o ano passado, devido à pandemia, ela tem sido adiada. Então, ano passado, ela foi adiada para finalzinho de agosto, começo de setembro. Esse ano a gente não sabia se ela seria adiada ou não, a gente ficou aguardando as circunstâncias da pandemia e ela foi adiada novamente de maio e junho para agosto e setembro. Então, isso estava no regulamento, né? Que seria lançada na Feira do Livro de Lisboa, independente da data que ela seria. Nós estávamos aguardando as autoridades confirmarem. E as autoridades realmente confirmaram que seria agosto e setembro. Então, nós emitimos um comunicado oficial por e-mail para todos os coautores, informando que a feira tinha sido adiada e que, ao invés de maio e junho, a nossa coletânea seria lançada em agosto e setembro. Motivo pelo qual que nós tínhamos muitas solicitações para participar da feira, mas as inscrições já tinham acabado, né? Para participar da coletânea. E a feira já... Nossa, vou começar de novo, peraí. É o cansaço diário. Vamos lá. Nossas inscrições para a coletânea já tinham acabado. E daí, muitas pessoas queriam continuar a se inscrever, mas não podia porque nós estávamos trabalhando para o lançamento entre maio e junho. Quando a organização da feira informou que ela ia ser adiada para agosto e setembro, nós reabrimos as inscrições para deixar aquelas pessoas que estavam solicitando a participação, que não tinham tido tempo de enviar suas inscrições com antecedência, dentro daquele prazo inicial, pudessem participar. Então, daí elas começaram a participar de novo. Conclusão, tivemos uma adesão esse ano enorme, porque nós gostamos de fechar as inscrições quando nós atingimos 100 coautores. É um número bom, porque a coletânea já fica com 500 páginas, tem um anexo grande de fotos, e para enviar para os países, para enviar para o Japão, para a Austrália, nesses países que são mais distantes e que nós temos parceiros, fica muito caro. Então, é importante que essa coletânea tenha, pelo menos, no máximo, 500 páginas. Mas, é claro que ultrapassou muito esse ano. Então, a exemplo do primeiro volume, que foram dois volumes, né? Nós vamos esse ano também fazer 2 volumes, tá? Nós vamos dividir os 180 autores em 2 volumes. Então, tudo esse ano está muito mais trabalhoso. Mas não está mais trabalhoso porque nós temos mais pessoas participando. Está mais trabalhoso porque, no final das contas, pela feira ter adiado e ter entrado mais gente, tudo se misturou. Mas está tudo bem, está tudo sob controle. Nós estamos dentro do prazo, dentro do cronograma certo para o lançamento entre agosto e setembro. Então, assim, aquelas pessoas que estão participando conosco pela primeira vez ficaram, né, perdidas. Ué, mas o lançamento não ia ser em maio, não ia ser em junho. Nós emitimos um comunicado avisando que foi transferido para agosto e setembro, porque obrigatoriamente ela será lançada na Feira do Livro de Lisboa, tá bem? E, consequentemente, o concurso também foi adiado para a Feira do Livro de Lisboa. O nosso concurso, tradicionalmente, é divulgado, a premiação é divulgada, os vencedores são divulgados no lançamento. Fazemos uma cerimônia junto do lançamento. Então, tudo isso vai acontecer em agosto e setembro, entre agosto e setembro. No comecinho de agosto, vocês vão começar a receber os convites individuais, convites esses que vocês vão divulgar para o lançamento. O lançamento vai acontecer na feira, mas com
lançamento virtual em tempo real para que todos possam participar. Então, no comecinho de agosto, todo mundo vai receber seus convites para que possam divulgar amplamente, para que possam se preparar para participar. Até começo de agosto, nada acontece, a não ser daqui a 15 dias a aprovação dos capítulos. Então, vocês receberão um comunicado da Sofia informando data tal, nós vamos enviar a página para que vocês possam aprovar. A página de vocês, revisada, diagramada, tudo direitinho. Isso vai acontecer daqui a mais ou menos 15 dias. Então, daqui a 15 dias vocês vão aprovar todo o material já pronto e no comecinho de agosto vão receber o convite para divulgar, para que na feira possamos estar todos juntos lançando, tá bom? Então era esse recadinho que eu queria passar para vocês. É muito importante que vocês saibam que não precisa fazer inscrição na Feira do Livro de Lisboa para participar do lançamento da coletânea. Não precisa, vocês que participam da coletânea estão automaticamente ligados à Feira do Livro de Lisboa dentro daquele horário ali do lançamento da coletânea que nós vamos informar. Então ninguém precisa se inscrever, essa é a maior dúvida. Todo mundo entrando em contato com a Sofia, eu preciso me inscrever para a feira por causa da coletânea? Não precisa. Bom, na próxima semana eu vou emitir um comunicado com todas essas informações, porque tem muita gente que não está aqui no Instagram para poder saber. Mas vocês que estão e que estão ouvindo, repassem essa informação para os colegas, tá bom? Bom, vamos lá. Eu queria dizer só mais uma coisinha. No começo da nossa próxima entrevista, às 20h30, eu vou passar alguns recados pertinentes à coletânea da Suíça, tá? Sobretudo para aqueles autores que desejam notícias sobre a avaliação do material para se tornarem membros correspondentes internacionais. Então fiquem conosco na próxima entrevista também e sejam informados sobre esta coletânea também, tá bom? Na próxima entrevista também vou falar sobre o projeto Melhor do Brasil no Mundo, que está bombando. Então fiquem ligados. Bem, no Conexão Sem Fronteiras de hoje nós teremos como convidada a escritora mineira radicada no Rio de Janeiro, Márcia Barroca, ex-presidente da UB Rio de Janeiro, que participará pela segunda vez sobre a representação da Feira do Livro de Lisboa. Por volta dos últimos 20 minutinhos, nós vamos abrir para as perguntas e respostas. Vocês podem começar a postar tão logo eu sinalize. Aqueles que souberem postar em caixa alta, por favor, façam isso, tá? Porque fica mais fácil da gente localizar. Eu queria que vocês apertassem aqui, essa gaivotinha aqui de baixo, e marcassem todos os colegas e avisassem que a entrevista da Márcia vai começar agora. E durante toda a live, pessoal, aperta no curtir, coloca esses coraçõezinhos, olha para cima direto. O Instagram vai entender que a entrevista está interessante e vai divulgar, vai reverberar essa informação. Então sejam colaborativos e curtam, tá? Muito bem, deixa eu ver agora quem está por aqui. Vou falar rapidamente hoje, pessoal, porque nós não temos muito tempo hoje, tá bem? Por conta das duas entrevistas, nós não temos condições. Então vamos lá, olha só. Muito boa noite para Socorro Cavalcante, para Renata Clark Gray, essas duas queridas. Socorro Cavalcante é do Ceará, Renata é do Caribe, e essas duas queridas têm entrevista aqui no IGTV. 10 pessoas entraram com elas e eu não consigo ler quem é que entrou, porque junta os nomes. Então, essas 10 pessoas, no decorrer da live, vão fazendo comentários para a gente ver quem é, tá bom? Elinalva, querida do Ceará, também tem entrevista aqui no IGTV. Elisa Flores, boa noite, querida, seja muito bem-vinda. Ceci Barbosa Campos, nossa querida parceira, também tem entrevista aqui no IGTV. Adriana, boa noite, querida Adriana, esposa do Sérgio, seja muito bem-vinda. Girlane Florindo, bem-vinda. Jussara Valverde, boa noite, querida, também tem entrevista aqui no IGTV. Ana Maria Tourinho, nossa vice-presidente da Academia Alalos, também tem entrevista aqui no IGTV. Beth Rose, nossa parceira dos Estados Unidos, também com entrevista aqui no IGTV. Angeli Rose, fundadora aí do coletivo Mulheres Artistas do YouTube. Boa noite, querida, também tem entrevista aqui no IGTV. Eu não vou poder ficar falando todo mundo que está entrando, tem muita gente entrando, eu não posso falar porque a gente vai roubar muito tempo da nossa entrevistada e a gente não pode se atrasar hoje, porque tem a segunda entrevista a seguir. Então, no decorrer da live, pessoal, eu vou comentando, tá bem? Eu vou falando quem é que está por aqui. Sejam todos muito bem-vindos, tá?
Independente de eu falar ou não os nomes, sejam todos muito bem-vindos. Agora eu vou convidar a nossa entrevistada de hoje para o palco. Muito bem, Márcia, vou te chamar. Nossa querida Márcia. Olá, querida, boa noite! Boa noite, Andréia, boa noite para todo mundo que está participando. Eu estou feliz demais em poder ver essa gente, quer dizer, saber que essa gente toda está aqui, né? Porque a gente agora não tem mais encontro presencial. Verdade. Mas é um prazer enorme, enorme. Prazer é todo meu, tô com muita saudade de você, é muito bom receber você aqui. Pelo menos a gente mata um pouquinho as saudades, não é, minha querida? E um beijão para a Marita e para o Fábio, tá? Obrigada, todos os dois estão te assistindo aí. Ai, Bom, que bom. Então sim. Bom, vamos lá, eu vou apresentar a Márcia, pessoal. Márcia Barroca nasceu em Leopoldina, Minas Gerais, em 29 de outubro de 1951 e reside há 41 anos no Rio de Janeiro. Licenciada em literatura brasileira, portuguesa, inglesa e americana. Formou-se em letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santa Marcelina, Muriaé, Minas Gerais. É membro das academias Possuense de Letras e Artes, Poções, Bahia, e Brasileira de Literatura do Rio de Janeiro. Da Sociedade Essa de Queiroz, Rio de Janeiro, a AGEB, Rio de Janeiro, Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil, da qual é diretora, a PERJ, Associação dos Poetas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, UB, União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro. Membro honorário da ALB, Mariana, Minas Gerais. Abrames, Academia Brasileira de Médicos e Escritores. Foi primeira secretária da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro entre 2013 e 2015, e 2016 e 2017. E eleita presidente para o biênio 2019-2021. Também eleita para o PEN Clube do Brasil, tomando posse em 2015. Publicou em 2006 a 2018, na editora Alcance, do Rio Grande do Sul, Marés e Semeaduras, e Desclausura o Verniz da Unha na Boca. Pela editora Galo Branco, do Rio de Janeiro, 50 poemas escolhidos pelo autor. Editora Kelpis, Goiás, Aldravia a 5 vozes, em português e espanhol, em parceria com os poetas Edir Meirelles, Jussara Valverde, Luiz Gondim e Messode Beloniel. Pela Oficina Editores, Poemas Nus. E pela editora Partenon, Desembrulhando o Tempo, na chama rubra do erotismo celta. Participou de antologias no Brasil e Espanha, pela Universidade de Salamanca. Atualmente, diretora cultural da Sociedade Essa de Queiroz. Apresenta Os Palestrantes esse ano. Lançará em breve O Menino que Veio da Nuvem, pela editora SGB Books, na Feira do Livro de Lisboa de 2021. Possui 2 livros de poesia prontos e 2 ideias para livros infantis. Uau! Seja muito bem-vinda, querida. Eu quero solicitar que façamos um brinde. Um brinde a você, a sua energia, a sua delicadeza, a sua elegância, a sua produtividade. É muito bom ser sua amiga, é muito bom aprender com você esse olhar tão discreto que você tem do mundo. Enfim, eu tenho muita honra de ter você na nossa família e eu só desejo coisas boas para você. Portanto, muita saúde. Muita saúde, de Andréia, para todos nós, que é o que a gente mais precisa no momento. Né? É verdade. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Então vamos lá. Márcia, eu não vou nem perder tempo, eu já vou começar fazendo as perguntas. Vamos lá, eu vou ser bem sucinta, como eu sempre fui. Exatamente, porque assim a gente consegue ir mais longe. Bom, nós vamos começar pela pergunta tradicional que tantos gostamos de saber, né? A resposta. Quando e como a literatura começou a fazer parte da sua vida? Você conseguiu produzir literatura em paralelo à sua vida profissional e familiar ou dedicou-se a isso apenas após a aposentadoria?
Bom, eu comecei a ler, né, e a tomar contato com a literatura aos 4 anos e meio. Foi quando eu comecei a ler. E daí não parei mais, né? Peguei li todos os grandes autores, como tipo Monteiro Lobato, Carol, Alice no País das Maravilhas, que, aliás, eu li primeiro do que Monteiro Lobato, mas, na verdade, eu aprendi a ler com história em quadrinho. Tá? Minhas irmãs compravam histórias em quadrinhos e eu aprendi a ler com história em quadrinho. E daí eu não parei mais de ler, não. Eu leio desde os 4, quer dizer, tem praticamente quase 70 anos que eu leio, né? E eu comecei a escrever com 10 anos. Né? Comecei a escrever, comecei a ficar entusiasmada e apaixonada dentro da poesia por Álvares de Azevedo, porque a vida dele, para mim, era super interessante. Ele era um menino, né? Ele morreu menino. Ele morreu de 17 para 18 anos. Ele era uma criança ainda. E ele tinha aquela capacidade para escrever do jeito que ele escrevia. Então, aquilo me encantava, porque ele era da minha idade, da idade que eu estava ali lendo ele, né? E aí eu comecei a querer escrever soneto, né? Então, eu ficava lá desesperada com aquele negócio de contar, conta, bota rima, faz isso, faz aquilo, até que eu vi que aquilo não era minha praia mesmo, né? Que eu gostava era de outro tipo de poesia. Então, até que eu cheguei ao modernismo, né? Foi por etapa, né? Até que eu cheguei ao modernismo. E aí eu achei a minha praia, né? Comecei a escrever mais, né? E essa fase foi ali da adolescência até o fim da faculdade. Quando eu me casei, Você eu já foi parei. fazer faculdade motivada por essa produção? Não, eu queria fazer jornalismo. Mas aí eu queria fazer jornalismo e o meu pai disse o seguinte para mim: você pode fazer qualquer coisa, menos jornalismo. Aí eu falei, por quê? Você vai ser presa no primeiro parágrafo. Aí não teve jeito, né? Eu era uma pessoa assim um pouco revoltada, assim, tudo quanto era coisa que tinha de encrenca eu estava no meio. Então ele me proibiu, né? Quer dizer, ele não proibiu, mas ele deu esse conselho e eu acabei indo para letras, que era uma coisa mais ou menos parecida, né? Quer dizer, parecido não, mas que não estava tão fora daquilo que eu queria. E aí eu fiz letras e fiz um curso excelente, né? O curso foi muito bom. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, me casei e vim para o Rio de Janeiro. Eu fiz a oficina do professor Afrânio Coutinho, né? E ele disse para mim várias vezes: a sua faculdade não deve em nada às faculdades do Rio de Janeiro. Então, eu era uma boa aluna dentro da literatura, né? Que as outras matérias eu tirava nota para passar, mas na literatura eu tirava notão. Né? Era o que eu gostava, o que eu sempre gostei. Só que vieram os filhos, começaram a vir os problemas de educação, de colégio, disso, daquilo, e eu parei, inclusive, uma pós-graduação que eu já estava praticamente quase no final. E aí parei e perdi a vontade de continuar, parar para depois começar tudo de novo. Né? Parei, fiquei 24 anos parada, sem nem olhar para nada. Quer dizer, eu lia, mas não escrevi. Depois que eu me separei, aí levei um tempo de adaptação, aí comecei a escrever. Né? E para entrar nesse meio é um pouco difícil, né? Não é uma coisa muito fácil. Foi muito devagar, né? Foi uma coisa muito devagar. Eu comecei a frequentar o Pólen, que era lá na praia do Leme, né? E aí, ali devagarzinho, eu fui conhecendo algumas pessoas, né? Que eu conheço até hoje, né? Que está aí, que é o Gilberto Mendonça Teles, o Eduardo Tornaglia, o Marcelo Mourão. Marcelo Mourão, um O beijo para o Marcelo Marcelo. Mourão conheci lá na praia, lá. E o Cairo Trindade, várias pessoas que frequentavam ali o Pólen. E dali, o Tornag, ele é assim,
ele não deixava a gente ficar parado. Não, você vai falar, por que você não vai falar? Eu só queria escutar. E ali eu fui perdendo a vergonha, né? Porque eu já tinha mais de 20 anos parada. E eu tinha o primeiro livro, que era Marés e Semeaduras, que é um livro, você já falou da editora e tal, é um livro muito simples, né? Com estrutura muito simples, fininho, pouquinhos poemas, mas tinha alguns poemas até que eram bonitinhos, vamos assim dizer, e eu falava lá. Foi aí que eu comecei. Tá? Depois, a primeira associação, vamos assim dizer, que eu entrei foi levada pela Messode Benoliel, porque a Messode Benoliel me levou para tudo quanto foi lugar. Né? Foi na Aperj. A Aperj foi a primeira associação que eu entrei. E depois entrei para a UB, também levada pela Messode. Mas na UB eu levei um tempinho para entrar, porque lá tinha toda um código deles lá, que eles tinham que ler, né? aquele negócio, e que não podia. Eu levei 2 anos para entrar na UB, né? Porque a hora que eu entrei na UB, que eu vi aquelas palestras literárias lá, eu falei, bom, é aqui que eu tenho que ficar. Eu gostei de lá. E a UB, para mim, é um lugar fantástico. Eu adoro a UB. A menina dos meus olhos é a UB. Tá? E eu fico até emocionada. Né? Mas isso é maravilhoso, né? Esse referencial é maravilhoso. Eu acho que é incrível. E você viu a UB num momento em que ela estava no ápice, né? Assim, eu penso. Foi com o Edir, era o Edir que era o presidente de lá, e ele levava muita gente boa para falar sobre literatura. Né? Eu já até falei isso com ele, foi uma única palestra lá que eu não gostei. Só teve uma única palestra, que eu não vou citar o que Claro. Que foi. Mas as outras todas eu amei. Né? Então, aquilo me... Sabe? Porque eu lembrei, eu falei, pô, é isso que eu gosto de literatura. Quer dizer, então a gente pode dizer que essas entidades, a Aperj, o UB, elas foram fundamentais para o teu resgate, né? Para o teu resgate literário, para você voltar a se encontrar enquanto escritora, né? Porque ali também você vai conhecendo um monte de gente, porque é difícil a gente entrar assim de cara nesse mundo literário. As pessoas, a gente pensa que não, mas as pessoas, existem os grupos, né? Então, aí, para mim, foi muito devagar, né? Foi devagarzinho. Mas em 2013 eu já estava dentro da diretoria da UB. E aí eu fiquei até agora, esse março de 2021, quando eu passei agora para a Eurídice Espanhol, e que tem um valor enorme. A Eurídice é uma pessoa que eu sei que vai dar um bom boom na UB, no sentido de que agora a gente não tem mais essa coisa da presença, né? E isso, para mim, é muito difícil. Eu não sou uma pessoa. E a equipe está ótima, né? Os diretores que a rodeiam é uma equipe muito boa, é uma equipe muito forte. Então, eu acho que excelente. Realmente concordo com você. Excelente. A Eurídice, ela tem tudo para fazer uma presidência assim, fantástica. Né? Eu fico feliz com isso, muito feliz mesmo. Eu também. Bom, minha querida, nesse processo todo, a gente tem como destacar quais foram os escritores assim, que te influenciaram, escritores consagrados ou não, ou até esses que você conviveram. Você sofreu influência assim, de alguém na tua produção? Bom, a primeira pessoa, o primeiro poeta foi o Álvares de Azevedo, mas eu não consegui chegar ao nível dele, né? Lógico. Até hoje eu não consegui. Então, ele foi o primeiro, né? A minha casa era uma casa que tinha livros, né? Meu pai lia muito, minha mãe lia muito, e então eu lia também muito, né? Meu pai escondia alguns livros. Eu achei uma vez dentro do armário dele uns livros escondidos. Eu tinha uns 13, 14 anos, fui catar para ver o que era. O primeiro que eu peguei era Terras do Sem Fim, do Jorge Amado.
Aí eu falei assim, mas por que esse livro está lá escondido? Aí fui ler o livro e descobri por que estava lá escondido. Porque ele Jorge achou Amado, sobretudo. ele deve ter pensado assim, uma menina não deve, dessa idade, não deve ler esse tipo de livro, né? Ele A primeira achava... censura, né, Márcia? Você sofreu a primeira censura. Foi, mas aí eu comecei a ler, né? Eu li o livro, né? Eu sempre entrava no quarto, trancava a porta e ninguém estava vendo o que eu estava lendo ali. Eu acho que depois que ele visse, ele não ia falar nada, que ele deve ter percebido que o livro sumiu também, né? Depois eu botei ele lá de volta, né? Porque ele era grossão, mas eu botei ele lá de volta. Então, eu acho que Alice no País das Maravilhas, eu li primeiro do que eu li Monteiro Lobato, né? Então, foi um livro importante também para mim, né? Eu era bem pequenininha, tinha uns 9 anos, quando meu pai me deu esse livro. E o Monteiro Lobato, quando eu li o Monteiro Lobato, olha, mas foi uma fascinação, mas foi uma coisa assim, foi reinações de narizinho. Foi uma coisa fantástica, assim, de eu não parar mesmo, né? Aquilo me deu um encanto enorme, né? Depois, quando eu já... Aí eu fui lendo tudo, eu sempre li muito, 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 muito. Depois, o que me encantou mais mesmo, aí eu já estava na faculdade, foi o Fernando Pessoa. Fernando Pessoa foi assim, sabe? Lá na minha faculdade tinha um negócio, quando a gente faltava muita aula, a gente ia para a biblioteca estudar aquela matéria. Então, você pagava horas estudando a matéria. E lá era uma faculdade de freira, né? Então, eu tinha amizade com a freira da biblioteca e eu ia lá pagar outras coisas, mas eu falava, você me dá o Fernando Pessoa? Aí ela falou, você não veio aqui para estudar literatura portuguesa. Você veio aqui para pagar didática ou qualquer uma outra coisa. Eu falei assim, mas você podia me dar o Fernando Pessoa? Aí ela me dá o Fernando Pessoa. Quer dizer, ninguém sabia que ela estava fazendo isso, ela punha lá que eu estava lendo outro livro. E aí eu ficava ali, eu ficava horas, eu me perdia naquilo, né? E em vários outros, né? Com vários outros. Eu li muita, muita coisa, muita. No segundo grau, eu li muito Machado de Assis, eu li muito José de Alencar, né? Lucília de José de Alencar foi um encanto para mim ali, assim, uma adolescente também. São muitas as referências. Quem gosta de ler realmente tem muitas referências, não tem jeito. Érico Veríssimo, olha, Incidente em Ô, Antares é Márcia, um livro fantástico. é verdade. Ô, Márcia, olha só, você acredita que uma pessoa com formação universitária dentro da área como literatura, letras, possui uma base melhor para ser escritor? Ou os autodidatas, amantes da literatura, assim como você foi desde criança, conseguem produzir literatura com a mesma propriedade? Quer dizer, as oficinas literárias, por exemplo, elas colaboram nesse processo de formação? Você pode falar um pouquinho sobre a tua experiência? Olha, curso de letras forma professor. Curso de letras não forma ninguém para escrever, né? Mas se a pessoa tiver... tanto é que eu queria fazer era jornalismo, era para escrever, né? Eu acho que se a pessoa tiver o dom, ela vai escrever de qualquer jeito. A minha mãe, por exemplo, escrevia belíssimamente. E a minha mãe tinha um primário, entendeu? Mas ela lia muito. Então, o que é primordial para que você escreva? Que você tenha uma boa base de leitura. Porque aí até a gramática você aprende. Porque você lê correto, você aprende a escrever. Entendeu? É lógico que pode ter uma falha ou outra, para isso que existem os revisores, né? Claro. Mas eu acho que é dessa maneira. E a oficina, por exemplo, a oficina literária que eu fiz primeiro, que foi com o professor Afrânio Coutinho, ela não tinha essa característica dessas oficinas da agora. Ele dava basicamente aula de literatura. Não era para ensinar ninguém a escrever. As oficinas da agora eu fiz com Quiroga também, eu entrei. Depois que eu comecei a querer escrever, porque eu estava completamente fora. Então, quando você fica muito tempo parado, você perde a noção do que está acontecendo, né? Você não conhece os autores novos.
principalmente porque os nossos autores eles não têm uma divulgação em livrarias, em nada, não tem isso, né? É sempre os amigos, quando a gente, por exemplo, vai lançar um livro, é sempre amigo que compra. Depois que acabou os amigos, é um sufoco para você conseguir vender alguma coisa, né? Porque é verdade isso, né? Então, a oficina, ela ajuda, sim, a pessoa que já tem aquela vontade de escrever, né? Quem vai procurar uma oficina é porque quer, entendeu? Porque quer, porque tem aquele desejo, aquela vontade de escrever. Então, às vezes até de se aperfeiçoar, né? Às vezes até de se aperfeiçoar. Agora, você está falando do Quiroga, tanta gente boa passou pela mão do Quiroga. O Quiroga, ele se foi e deixou uma lacuna, né? Mas apesar da lacuna que ele deixou, gente, ele é muito imortal mesmo na memória de tanta gente boa que se aperfeiçoou pelas mãos dele, pelos ensinamentos dele. É maravilhoso. Cada vez que eu faço entrevista aqui, ouvir alguém falar assim do Quiroga é muito bom. Agora, Márcia, deixa eu só te falar uma coisa. Duas coisas são fundamentais mesmo e eu venho me convencendo disso a cada aprendizagem que eu tenho. Quer dizer, a primeira é você ser um leitor, né? Você necessita ser um leitor antes de ser um escritor. Isso é fundamental. E a segunda é realmente o aperfeiçoamento, né? Você precisa fazer as oficinas, os cursos, não importa de que forma você vai se aperfeiçoar ou se atualizar, mas é necessário para o escritor, porque eu vejo aí muito escritor querendo ter sucesso com suas obras, mas que divulga publicamente que não é leitor, que não gosta de ler, e nunca vai conseguir o sucesso, né? Quer dizer, você precisa ter isso em paralelo. Ô, Márcia, vamos falar agora dos seus livros. Eu queria que você mostrasse os livros pra gente. Tá, deixa eu só falar uma coisinha só para você. Sabe a coisa mais importante disso tudo da leitura? É você aprender vocabulário. O vocabulário é importante demais. Às vezes a pessoa escreve a frase totalmente sem nada diferente, sem nada. Uma palavra que ela podia mudar, ela não muda. Fica aquela coisa simples demais. Então, isso é muito importante. Vocabulário. Vocabulário é extremamente importante. Tá? Eu vou mostrar. Isso é uma dica preciosa. Você já deu duas dicas preciosas aí que as pessoas precisam ficar atentas. A primeira é que curso de letras não é para formar escritor, e sim para formar professor. Eu escuto muita gente falar, eu vou fazer um curso de letras para ver se eu escrevo melhor. O curso de letras é isso, é para formar professor e não escritor. E a segunda coisa é isso, vamos aumentar o nosso vocabulário. E é por isso que é tão importante a gente fazer leituras também de autores regionais, né, Márcia? Porque a regionalidade, ela traz uma riqueza de vocabulário também muito grande. O regionalismo é maravilhoso. Zé Luiz do Rego, né? O próprio Jorge Amado, até o Edir Meirelles, que tem um livro fantástico com regionalismo fantástico de Goiás. Né? É isso aí. É isso aí. Vamos ver seus livros agora. O primeiro livro, que é Marés e Semeaduras, eu não tenho ele aqui. Porque aqui não cabe tudo. Então, esse livro, eu fiz pouquinho, ele está esgotado e o que eu tenho está lá no sítio. Eu tenho um segundo aqui, que é Desclausura. É esse livro aqui, não sei se está aparecendo. Está aparecendo, estou vendo. Esse livro é um livro também de estrutura simples, tá? Ele não é um livro complexo, não tem nada, tem uma mistura aqui, ele é dividido por poemas de amor, poema social, ou tem alguns poemas sobre Paris, tá? É esse livro aqui. Depois, se você quiser, eu faço, se sobrar tempo, eu leio alguma coisa, né? Aí, logo em seguida, foi esse daqui, os 50 poemas escolhidos pelo autor, que tem alguns poemas inéditos e outros poemas tirados dos 2 primeiros livros. Por esse aqui, que é da Galo Branco, que é daqui do Rio de Janeiro, né? Esse poema aqui, Poemas Nus, esse aqui é prefaciado pelo Quiroga e ele é metalinguagem. Ele fala sobre poesia, poema, versos, né? Toda essa parte, né? Da escrita, esse livro aqui. E nele é que tem alguma coisa que as pessoas acham que eu me lancei mais com isso, com poemas eróticos.
porque aqui tem alguns poemas eróticos, né? Nesse livro aqui. Esse daqui, Desembrulhando o Tempo, foi o último que eu escrevi de poesia que eu lancei, que tem um prefácio fantástico, que é uma aula fantástica da Dalma Nascimento. É verdade. Eu quis Esse livro é apaixonante. Você sabe que eu sou fã desse livro. Esse livro, né, que eu quis fazer uma homenagem ao povo celta que eu tinha, que eu andei estudando sobre paganismo, sobre a sociedade celta, que é uma sociedade fantástica, que se a gente tivesse sociedade hoje, a gente estaria bem melhor. Então, eu fiz esse livro homenageando a esse povo, né? É uma coisa que estava dentro de mim a vontade de fazer isso. Então, esse livro aqui eu gosto bem dele. É lindíssimo, é lindíssimo. E aí, o outro que você acho que deve falar alguma coisa primeiro, né? Não, na verdade, bom, o infantil você ainda vai lançar, não é isso? Então, olha, eu quero que o infantil, que é esse daqui, é esse livro, eu nunca imaginei que acontecesse isso. Eu mandei fazer 500 livros, eu tenho 300. Olha só! Nem lançou ainda! Nem lancei, mas olha, é o que tem gente que compra 10. Que lindo, sabe? Que bom! É um negócio assim, eu nunca imaginei que esse livro, que o livro infantil... É que eu sempre soube isso, livro de criança vende mais. Mas esse livro está assim um sucesso, sabe? As crianças estão me mandando vídeo. Ai, eu recebi que lindo! vídeo de uma menininha. É lógico que eu não vou botar esses vídeos nem em Face, em rede social nenhuma, porque eu teria que pedir autorização dos pais, eu não vou fazer isso nunca. A menininha de 3 anos mandou o vídeo e ela me conhece, porque ela é filha de uma amiga da minha filha. Aí ela fala, não, a avó é a tia Márcia e o menino é o Joca. Mas é tão bonitinho, ela contando a história. Ela conta a história do jeito dela, tão bonitinho, mas é uma graça. O livro está lindo, já chegou aqui em Portugal para ser lançado na Feira do Livro de Lisboa, e eu amei. A história é uma delícia, você se envolve com a história, e a ilustração está linda. Eu achei a ilustração da Sara está fantástica. A Sara é minha sobrinha. Né? Esse livro foi todo um livro Adorei feito em família. Gatinho sonhando, a gente não pode falar, né? A gente não pode contar detalhes, mas tem um gatinho assim, sonhando com uma escaminha de peixe, com uma espinhazinha assim de peixe, é muito fofo, muito fofo. Eu amei demais o livro. Então, fala, pode falar. Não, eu ia falar que foi todo feito em casa. É isso que eu ia perguntar. Da família. Outra inspiração é do neto, não é isso? Não, o editor é meu sobrinho. Tá. O editor, ele é casado com a minha sobrinha. A ilustradora é minha sobrinha, né? A Sarinha, Sara Barroca, que tá até aí que eu tô vendo ela falando aí, uau! Que já recebi telefonema de artista plástico falando, nossa, que traço fantástico que ela tem. Tá uma delícia mesmo, tá de parabéns. E eu fiz o texto, né? Então, eu acho que ele está sendo, assim, a maior alegria. Esse livro está sendo a maior alegria. Mas o que eu estava querendo te perguntar é o seguinte, esse livro você decidiu fazer motivada pelo fato de ter ganho um neto, pelo fato de ter se tornado avó. Foi um presente que você deu para o seu neto, foi isso? Olha, foi. Eu sempre tive vontade de escrever um livro infantil, mas é muito difícil. É muito difícil escrever livro infantil. Você tem que ter uma linguagem própria, né? Você tem que pensar muito. Eu pensei, sabe em quê? Quando eu era criança, do que eu gostava de ler quando eu era pequenininha. Aí eu fui pensando. Eu levei muito tempo. O menino tem 5 anos. Agora que eu lancei o livro, né? Então, mas aí eu acho que eu peguei certinho, porque as crianças estão adorando. Né? As crianças, que bom, o retorno que eu tô tendo... esse feedback é muito importante, né? Porque a gente vê muitos livros infantis lindos, graficamente perfeitos, ilustrados, muito bem ilustrados,
mas com uma linguagem muito adulta, que uma criança nem consegue alcançar aquele raciocínio. E você está certa, a quem escreve literatura infantil não é contar uma historinha, jogar uma ilustração e publicar. Você tem que entender, né? Você tem que olhar com olhar, né? aquele olhar infantil, entender como é que aquela criança vai receber isso. E o principal, deixar nas entrelinhas as mensagens, né? Incutir nas crianças alguns conceitos. Eu acho que isso é fundamental num livro infantil, porque se não for assim, para divertir apenas, né? É uma pena. Ô, Márcia, o que te inspira? A gente sabe que esse livro infantil foi inspirado pelo Neto, mas o que te inspira, de um modo geral, a produzir? Olha, geralmente, poema são palavras. Então, eu escuto, às vezes, uma palavra numa música, anoto. Estou lendo um livro, pode ser romance, eu vejo uma palavra lá e falo, essa palavra da poema, anoto. Então, eu vou anotando. E dicionário também. Eu tenho dicionário do lado. Então, eu vou isso aí. anotando. De repente, sai um poema com aquelas palavras. Então, até livro de poesia de outros, porque tem escritor que não tem palavra para mim, que eu não acho palavra naquele escritor, mas tem escritor que é uma coisa extraordinária. Cada página tem palavra que dá para fazer um poema. Entendeu? Então, por isso que eu falo do vocabulário. Vocabulário é essencial. Até no livro infantil, a menininha mandou isso, ela perguntando à mãe, porque lá tem uma palavra que é encafifada. A menina perguntou para a mãe. Isso, quer dizer, é uma palavra a mais no vocabulário dessa criança. Claro. Daí entendeu? A importância da leitura, né? Desde pequeno. Você sabe que eu tinha um tio que era livreiro, o Aurélio Valverde, ele era livreiro. E cada vez que ele ia lá em casa, ele levava uma bolsa de livros, eu amava. Daí eu perguntava para minha mãe, quando é que o tio Aurélio vem visitar a gente? Porque eu sabia que quando ele vinha visitar, ele trazia os livros. Isso era incrível, quer dizer, é muito importante, na dúvida, desde pequenininho, incutir esse costume, né, nas crianças. Ô, Márcia, vamos ler um poema? Vamos, o que a gente quer ouvir. Um poema seu. Você quer um poema lá desse livro dos... Como é que fala? Celta. Do Celta? Eu vou ler, então, meu preferido. Eu vou ler um que é assim, o preferido da Dalma. Sabe? Tá bom, ótimo. Vamos homenagear essa querida. Ela falou comigo que vinha. Deve estar aí. Daqui a pouco eu falei. Aí eu não sei porque eu não estou vendo, né? Daqui a pouquinho eu vou ler aqui. Se chama Verso Orvalhado. Aprendi com a essência das deusas a força que exala do poema. Lava fulgurante em meu verso insano. Ardo fecundando pedras, conjugando, esgrimindo, buscando formas. Cada fonema traduz minha ânsia túmida, meu faminto cio. Medito carregando loucuras em prata orvalhada e perco-me na lucidez do intraduzível. Ai, que coisa mais linda, gente! Parabéns! Esse Obrigada. Livro, eu realmente gosto muito desse livro. Eu me identifiquei muito com esse livro. Já conversei com algumas colegas nossas que preferem o Poemas Nus, mas eu não sei porque eu me identifiquei com esse livro de tal forma, eu acho que, sei lá, ele realmente me motivou muito. E ele fez sucesso aqui na Feira do Livro de Lisboa. Uma pessoa onde a gente parava, ficava folheando, ficava lendo, perguntava, falava, quer dizer, foi super legal. Olha só, por falar em Feira do Livro de Lisboa, eu queria saber qual é a sua relação com a Rede Sem Fronteiras. Se ela teve algum impacto na sua carreira, se ela te inspirou de alguma maneira a ir mais longe. Fala um pouquinho da nossa relação. Tá. Primeiro eu vou falar uma outra coisa sobre a Rede Sem Fronteiras. Porque eu não tive, na época que eu comecei, essa oportunidade. Eu acho que a coisa mais importante na Rede Sem Fronteiras é dar oportunidade para as pessoas que estão começando. Entendeu? Porque ali as pessoas vão, escrevem, né? e vai para todo lugar. Então, isso é super importante para quem está começando. Eu acho isso fantástico.
Para mim, né, que eu estou rodando aí há tanto tempo, quebrei muita cabeça, a coisa mais importante para mim é justamente isso também. É poder participar de uma rede, vamos assim dizer, que roda por vários países. E isso leva a nossa obra, leva a outras pessoas de outras culturas a conhecerem o nosso trabalho. Eu acho isso fantástico. Eu acho que, nesse sentido aí, é o mais importante para mim, é isso daí. É essa apresentação que você consegue, através desse programa que você criou, dessa rede sem fronteiras que você criou, promover os escritores, né? De uma forma assim, sem igual. Eu acho que não tem ninguém mais que faça, que consiga com essa amplitude que o Rede Sem Fronteiras tem. Eu acho que E eu fico muito feliz de você pensar dessa forma e fico muito grata também a ter na Rede Sem Fronteiras, porque você falou uma coisa que é muito importante, Márcia, é a oportunidade que eu dou para aqueles que estão começando. E eu só consigo dar essa oportunidade, quer dizer, equilibrar os projetos da Rede Sem Fronteiras, porque eu já tenho pessoas consagradas, vamos dizer assim, ou pelo menos com uma carreira já de muito tempo, com um certo nome, com uma certa bagagem, como é o seu caso, é o caso de Jussara Valverde, é o caso de Edir Meirelles, é o caso de Dalma Nascimento. Dalma Nascimento está na minha coletânea. Veja vocês estão na minha coletânea Sem Fronteiras, uma coletânea que acolhe tantos iniciantes, que o peso literário dela talvez até nem seja tão alto por ter tantos iniciantes, mas vocês que já possuem uma bagagem, têm a generosidade de estar nesse projeto, e daí o que vocês fazem? Vocês dão as mãos a essas pessoas que estão iniciando para seguir em frente. Eu acho disso de uma generosidade. Mas por que vocês fazem isso? Porque vocês sabem que o projeto vai longe. Então, mesmo que ali, misturado, esteja pessoas já com uma certa bagagem e pessoas com bagagem nenhuma, né, com uma mochilinha, ainda assim, juntos somos mais fortes. Então, assim, eu acho também de uma generosidade de vocês, que tem já, né, um certo nome no meio, estar unindo a todos nós. Então, minha querida, eu só tenho a agradecer a você por fazer parte da nossa família e por apoiar os nossos projetos, né, por nos permitir levar sua obra tão longe. Ô, Márcia, vamos falar um pouco... Eu é que tenho que agradecer, né? Obrigada, meu amor. Márcia, vamos falar um pouquinho da sua contribuição enquanto líder do meio cultural. Você já presidiu a UB do Rio de Janeiro, você faz parte de importantes entidades como o PEN Clube do Brasil, a GEB do Rio de Janeiro, que você também é diretora, algumas delas, várias delas você participa como membro diretor, essa de Queiroz. Assim, como é que você vê, rapidamente agora por causa do horário, como é que você vê a importância dessa relação entidade versus membro? Você já falou lá no começo da importância que é para o membro ter a oportunidade de desenvolver seu trabalho. Mas como é que você vê essa relação? Olha, agora está tão difícil tudo, né? Por exemplo, eu gosto disso, porque ali a relação, por exemplo, não é essa de Queiroz, né? Que a gente só fala de essa de Queiroz, né? Mas se tem ali é uma coisa até aconchegante para quem vai ali. Os escritores se sentem aconchegados, porque é uma irmandade, né? Não só a GEB também, a UB, todos somos ali muito ligados, a gente é ligado. E essa ligação entre escritores é que eu acho importante. Eu já falei que a UB é a minha menina dos olhos, né? Então, a UB está lá em cima, né? É outro patamar. Mesmo eu não estando na diretoria da UB, eu estou sempre ali presente. Se precisar de mim, eu estou ali para ajudar, a Euridice sabe disso, né? E eu acho essa ligação dos membros com as entidades importante, porque realmente a oportunidade da pessoa participar
agora lives, né? Agora são lives. Isso aí não é muito a minha praia, não, mas isso traz, como é que fala? Traz assim, um carinho, né? No Pen Clube também é a mesma coisa, todos são iguais. A Perge é uma delícia também, sabe? Todo mundo vai lá, fala poesia, todo mundo tem oportunidade. Esses grupos literários No final todos das são contas, assim. é tudo uma família, né, Márcia? A verdade é essa. Tudo Vira é uma uma família família. Na com todas as realidade, é isso. qualidades e defeitos de uma família. De vez em quando tem desentendimentos, daqui a pouco está tudo bem. É uma família, né? É uma família. Tem. É briga como se fosse briga de irmão. Eu não concordo com É uma isso. Você família. não concorda, mas é assim mesmo que vai ser. Entendeu? É. E é todo mundo amigo. Né? A gente continua amigo. Não É mudou verdade. isso. Olha só, você é uma pessoa super reservada, sempre equilibrando a vida humana e a vida espiritual, buscando uma qualidade de vida melhor, em comunhão com a natureza. Eu queria que você falasse um pouquinho da gente dessa tua fase de vida atual, como é que ela vai se refletir, né, na tua produção literária, você estando de longe, como é que funciona isso para você? De Andréia? Oi, tá me ouvindo? Olha, de Andréia, estou ouvindo. É porque deu uma gelada É, deu um aqui. picozinho, né? Eu estou agora completamente... eu estou agora completamente diferente do que eu era. Eu não me encaixo mais em um monte de coisas. Eu não tenho mais o mesmo pensamento. Tá? Estou completamente... até na minha escrita, eu tenho 2 livros que está 6 anos na gaveta. Tem um livro aí. 6 anos na gaveta. E o que eu estou escrevendo agora, se você ler, você vai falar assim, não foi a Márcia que escreveu. É completamente diferente. Tá? Eu não me encaixo mais nisso. Eu não tenho problema de conviver comigo mesmo. Então, eu não tenho problema de negócio de lockdown, essas coisas, eu não tenho problema nenhum. Tá? Passei por bons perrengues, né? Tive aí a tal da doença aí do Covid? bichinho aí. Tive. Fiquei no hospital, fiquei hospitalizada, fiquei lá. Aconteceu tudo isso, mas eu não fiquei em momento nenhum nervosa, em momento nenhum achei que ia morrer, apesar da coisa estar bem séria, no oxigênio e tudo, mas tranquila. Então, o que aconteceu comigo agora foi comigo mesma. Então, eu estou bem diferente, eu estou vivendo uma vida bem diferente. Não me impactou fortemente assim a prisão, vamos assim dizer, isso não. Eu estou bem, tá? Mas o meu ser, ou eu voltei às minhas origens que eu nem sabia, né? Ou eu mudei realmente. Mas, assim, Márcia, deixa eu só esclarecer aqui uma questão, porque eu vejo que, na verdade, a pandemia ela pode ter contribuído para essa mudança e contribuiu para muitas pessoas que eu convivo e que eu percebo que tem um olhar sobre a vida espiritual, né, a vida menos material, vamos dizer assim. Então, eu percebo que essas pessoas, ao longo do tempo, elas já vinham com um comportamento um pouco diferenciado. E daí a pandemia, ela antecipou, talvez, uma mudança, né? Houve uma quebra de paradigma, assim, do modo de viver, e hoje as pessoas estão buscando viver de outra maneira. E eu acho, eu não sei, pode ser que eu esteja enganada, mas eu penso que foi isso que aconteceu com você. Porque você já vinha nesse processo de valorizar outras coisas, de um contato maior com a natureza, de um equilíbrio espiritual maior, né, um longe assim dessas questões humanas. E eu acho que a pandemia ela veio para isso mesmo, ela veio para que as pessoas pudessem colocar em prática aquela observação, aquele exercício que elas já vinham fazendo consigo mesmas. Estou errada? Eu acho que não está errado, não. Eu acho que isso é uma coisa que existe dentro da gente, né, desde sempre.
E aí, eu, pelo menos, eu acho que eu tive a oportunidade de conviver mais dentro de mim e perceber realmente a maneira, né, vamos assim dizer, que eu sempre fui, mas que por coisas da vida, né, você vai tendo que se adaptar, né? Então, agora eu estou bem adaptada. Tá? Que Estou bom. bem adaptada e estou feliz da vida. É isso, cada um Não tem que tenho, buscar o que te em faz, o momento que se faz nenhum, feliz. em momento nenhum eu praguejei por nada, entendeu? Uhum. Porque uns tempos atrás aí, se eu tomasse um tombo igual esse que eu tomei e me quebrei toda, nossa, quando eu chegasse lá no fim da escada que eu rolei, ia ser um monte de palavrão. Eu simplesmente levantei tranquila, entendeu? Tá certo. Vamos em frente, porque nós temos agora pouquíssimo tempo e ainda temos algumas perguntinhas. Olha só, eu vou ler, enquanto você bebe aí um pouquinho para molhar a garganta, eu vou ler a quantidade de pessoas que estão por aqui te assistindo. Olha só. Ah, tá. Tem uma parentada aí danada. Tem. Olha só. Ascension Chanquês, que tem entrevista aqui no GTV. Beth Silvenstein, nossa querida parceira de Portugal. Estela Oliveira, que estará aqui conosco esse mês. Elzia Paiva, nossa querida artista plástica. Cristina Minielo. Beth Rosen, já falei, nossa parceira dos Estados Unidos. Elinalva Oliveira, do Ceará, também entrevista aqui no GTV. Isabela Pavese, de Santa Catarina, também entrevista aqui no GTV. Angeli Rose, do coletivo Mulheres Artistas. Lúcia Becker Hipólito, professor Melo, Cláudio Castro, o Klaus, que também tem entrevista aqui no GTV, Consuelo Pagani, Marli Lopes Silva, que estará aqui conosco esse mês, Arailda Gomes, nossa próxima entrevistada da próxima segunda-feira, a Sandra Montini, Edir Meirelles, nosso querido mestre aí da UB, tem entrevista aqui no GTV. Obrigada pela sua presença, Edir. Jonathan Almeida, Zara Paim, que também tem entrevista aqui no GTV. Valerinha, 81. Sara Barroco, olha aí a família dando apoio. Ruth Lifschitz, que também estará aqui conosco esse mês. Focus, portal cultural do nosso querido jornalista Alberto Araújo, nosso principal parceiro aí nas divulgações. Joaquim Rubens Fonte, Melquiades Montenegro, que estará aqui conosco este mês. Marita Portugal, fã da Márcia. Marques Camilo, que é a Maria Otília, obrigada, querida. Anne Martim. Márcia Schweizer, que tem entrevista aqui no GTV. Stella Franca. Eurídice Espanhol, olha aí a nossa querida presidente, nossa atual presidente da União Brasileira de Escritores. Muito obrigada, Eurídice, pela sua participação. Astrid Beutler, que também estará aqui conosco na próxima segunda-feira. Delícias da Lili, Álvaro Luiz Cardoso, de São Paulo, tem entrevista aqui no GTV. João Mendonça Alcoforado, da Paraíba. Viviane Nascimento, Noélia Ribeiro, Lu Sala, nossa querida assessora aqui da Rede Sem Fronteiras, faz parte da equipe. Maria Esther Rodrigues, nossa queridíssima, foi uma das primeiras a primeira a ser entrevistada aqui, junto com a nossa querida Lúcia Amélia. Muito obrigada pela sua presença. Silvia Lemos, Mara Joaquim, esposa do Antônio, muito obrigada pela presença. Aparecida Flores, Vera Teles, Rui Machado Gonçalves, Eliana Calisto, Jânia Souza, nossa querida do Rio Grande do Norte, tem entrevista aqui no IGTV. Elci Lopes Doroteia, de Minas Gerais, Leda Targino, Darielle BG, Jussara Valverde, nossa queridíssima, também tem entrevista aqui no IGTV. Sérgio Chimate, já vou conversar com ele. Vocês continuem conosco, que assim que a gente acabar aqui com a Márcia, nós vamos conversar com o Sérgio. Carla Júlia, nossa querida, também tem entrevista aqui no GTV. Girlane Florindo, Marta Verônica Vasconcelos estará conosco aqui esse mês. Zezé Barcelos, nossa querida. Solange Diniz Figueira também faz parte da nossa equipe Rede Sem Fronteiras. Muito obrigada, Solange. Ana Margarida, esposa do nosso querido saudoso Quiroga. Muito obrigada, Ana, pela sua presença. Marcos Carneiro Xepa, Ceci Barbosa Campos, que também tem entrevista aqui no GTV. Matheus Amadeu, Ângela Guerra, também uma das primeiras entrevistadas aqui, tem entrevista no GTV. Giovana C. de Matos, Sérgio Henrique Barroca, olha aí o Sérgio, olha a família apoiando. Adri Velandro,
Emily Ingrid de Alessandra Alexandria, do Distrito Federal. Autor Luiz Delgado. Maria Amélia Paladino, olha aí nossa querida presidente da Falarge, muito obrigada, Maria Amélia. Renata Marques, Rogério Barroca, Vitória Rosolina, Gabriel Pio, Li Quintino, de Minas Gerais, Gabriel Vasconcelos Carvalho, Euderson Kang Torinho, olha aí o doutor Euderson, que bom, muito obrigada pela presença. Evandessa, Zilda Pires, também aqui conosco, Sandra Monteiro Soares, Paulo Borhoffen, muito obrigada, Paulo, a sua presença aqui. Diana Oli, Luísa Tamires Moraes, Ivan Mona, Meire Gruiz, Idalina Gonçalves, Greciane Cordeiro, nossa querida do Ceará, também tem entrevista aqui no GTV. Val Melo, Antônio Pereira, olha aí o marido da Mara. Aflan Mossoró, que é a nossa querida Socorro Cavalcante, que também tem entrevista aqui no IGTV. Ayad Leite, Lívia Lucas Saulo, Teodoro Barroca. Ufa! E desculpa se eu não falei alguém, mas realmente... Minha irmã Branca Barroca também está aí. Também está aí, Branca, desculpa. Tem muita gente que eu posso não ter falado, porque como eu expliquei para você... um monte de sobrinhos. Quando entra todo mundo junto, fica grudadinho, a gente não consegue ver. Então, desculpa se eu não citei todo mundo, mas muito obrigada a todos pela participação. É uma alegria tê-los aqui conosco. Márcia, agora nós vamos para as perguntas e precisa ser muito vapt-vupt, vai ter que ser assim, 1 minuto de resposta, tá bem? Eu queria que você, antes de passar para as perguntas, pessoal, pode começar a escrever, fazer as suas perguntas, de preferência em caixa alta, tá? Em letra maiúscula. Ô, Márcia, antes de passar para as perguntas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as suas próximas produções, o que está vindo por aí, e também eu queria que você deixasse os seus contatos. Bom, contatos... Né, tem e-mail, mbarroca10@gmail.com. Tem no Facebook, que pode entrar em contato, inbox, né, ali, e no Instagram, que são os contatos, assim, aonde eu vejo mais. E você perguntou da produção. Né? Do que vem por aí, os projetos. Eu tenho 2 livros de poemas, um que está engavetado aqui um tempão, que eu não sei nem se eu vou lançar esse livro, se ele está engavetado tanto tempo, eu acho que é porque ele não quer sair. Mas ele tem, inclusive, uma versão em espanhol que foi a saudosa lá, Helena Ferreira, que fez para mim. E ela gostava muito do livro. Publica sim, Márcia. Quem deu o título foi o Quiroga, Carta aos Amantes. É um livro temático sobre água. Um livro temático sobre água. Márcia, você não pode nem pensar, você tem que publicar. Você sabe que água é considerada pela ONU que seria o próximo motivo da próxima guerra mundial, é a falta de água no planeta. Você tem que publicar isso, minha querida. Pois é. Ele fala de água de uma maneira geral. Tem água, lágrima, água, sêmen, suor... né? Cachoeira, rio, mar, tudo é água, né? Então, ele é temático nisso aí. E o outro é um mais dessa minha fase da agora, que eu ainda estou terminando de escrever, que tem um título provisório, não sei se vai ficar esse, que eu dei o título Degraus em Colisão, que foi o título que eu dei, que está provisório, não sei se vai ficar isso. Já conversei com a Sara sobre um outro livro, que eu vou fazer um outro livro que vai ser uma continuidade desse, já com a criança maior. Mas não vai ser igual, assim, a história vai ser completamente diferente. Já mandei o que eu quero para a Sarinha e ela já está fazendo alguns esboços, né? E tem um outro também que eu estou pensando também, que já está na minha cabeça também infantil. Porque agora, quando você começa, parece que vai dando uma coisa assim, você vai acabando querendo fazer aquilo, né? Olha só, então vamos começar. Márcia, eu preciso que você responda em 1 minuto. Desculpa te interromper, mas é porque a gente realmente precisa encerrar por causa da próxima entrevista. Nós vamos ficar atentos à tua próxima produção. Não deixa de publicar nenhum deles, porque certamente
você vai ter plateia aí esperando sobre isso, tá bem? Vai, que Olha, bom. nós já temos aqui várias perguntas, mas algumas não precisam ser respondidas, mas ainda assim eu vou citar em respeito a quem fez. A Angeli Rose perguntou: acha que a pandemia impactou sua forma de pensar, valores, inclusive estéticos? Você já mais ou menos respondeu, né? Mesmo, Maria Amélia Paladino, mesma coisa. Aqui você deve essa transformação tão reconhecida e admitida. Então, isso tudo se encaixa naquilo que você conversou sobre a tua nova forma de pensar. A Maria Esther Rodrigues, mesma coisa, dentro do mesmo tema, ela perguntou: Márcia, querido, o que te faz ter uma nova visão de vida? Aqui você atribui essa mudança. Então, essas três perguntas estão ligadas ao que a Márcia conversou sobre essa mudança que ela teve na pandemia, que culminou nesse novo olhar. Então, vamos lá para a próxima pergunta. Ângela Guerra. Queria saber da emoção ao concretizar um livro infantil versus o lançamento de um novo livro de poesia. Foi igual? Não, não é igual. O livro infantil é completamente diferente, porque eu já estava acostumada com o livro de poesia, né? Mas o livro infantil ele tem um impacto diferente. Tá? Ele tem. Porque a resposta ao livro infantil é imediata. Tá? É imediata. Tá. O outro não. Ana Maria Tourinho, gostaria que você contasse a reação do Joca quando leu seu livro. Você filmou? Joca é o neto da Márcia. Não, olha, o Joaquim, ele é autista, tá? Ele, quer dizer, ele faz tudo, mas ele não conversa com a gente. Então, a gente lê para ele, fala para ele, eu conto muita história para ele, tá? E ele entende. Se você falar com ele, pega lá o livro tal, ele vai lá e pega, ele faz tudo isso direitinho, mas ele não lê, né? Um dia ele ainda vai ler, eu creio que ele vai ler, mas não é o caso no momento. Eliane Calixto, o que o erotismo dos celtas tem de especial em relação ao nosso erotismo? É tudo a mesma coisa, a gente é humano, né? Eles não faz diferença. E para mim não faz diferença. O erotismo não. Eu não sei nem explicar isso. Erotismo é erotismo, não faz diferença. Você não precisa nem ser sociável, né? O ser humano já nasce com essa coisa imbuída, né? É uma coisa natural, seja a época que for, eu acho que é uma coisa natural, né? Não faz muita diferença, não. A maneira deles é que era diferente, tá? Eles eram mais livres, né? Mais livres. Eles não tinham preconceitos, vamos dizer assim, que foi colocado, imposto pela própria religião depois deles, né? É isso. A diferença basicamente é essa. Tá. A Elisa Flores pergunta: Márcia, como classifica seus poemas? Ela quer saber de que maneira será que ela quer saber? Uma classificação será gênero literário, gênero poético? Porque, olha, tem uma diferença que é o que eu falei no começo. Os dois primeiros livros, né, os três, na realidade, os três primeiros livros, são poemas sem grandes estruturas, sem grandes. Não é muito trabalhado, entendeu? Os outros não. Os do Poema Nus para cá, eu já trabalhei mais, eu já parei para pensar mais, né? Não foi tanto assim, escrever o que sente e não trabalhar em cima. Já foi mais trabalhado, já foi mais estruturado. E basicamente o que é mais, que eu percebo que é mais forte, que as pessoas falam que é mais forte dentro daquilo que eu faço, são as metáforas. Tá? As metáforas são. Porque tem metáforas bem originais, né? Em muitos poemas. E isso daí é o que agrada muita gente, mas, ao mesmo tempo, tem gente
leva um caminho, porque não entende muito também, porque às vezes fica um pouco hermético, tá? Mas é isso. Eu não sei se é isso que ela queria saber. Tudo bem. Ô, Márcia, para encerrar, qual é o conselho que você pode deixar para o escritor iniciante quanto ser um ser espiritual responsável nesse planeta? Eu acho que tem que entrar dentro de si mesmo. Perceber aquilo, perceber não só mente, mas ligar mente e coração. Eu acho que a mente e o coração tem que estar ligado. E para escrever, estudar. Eu acho que todo mundo que quer escrever tem que estudar, tá? Tem que ler. A leitura é primordial, tá? Nem que seja ler dicionário. Eu tenho mania de ler dicionário. Às vezes eu pego um negócio lá, tem palavra que eu não conheço. Então, é vocabulário, é isso que eu falo. Palavra é super importante. E aí você veja, escreva com o seu coração e trabalhe com a sua mente. Tá? E aí eu acho que é isso aí. Grande pérola. Olha, pessoal, foi um presente aí que a Márcia deixou para todos nós. Essa entrevista foi cheia de ensinamentos, Márcia. É uma delícia conversar com você por causa disso. Lamentavelmente, chegamos ao final desse encontro tão delicioso. Da mesma maneira, a gente fica com gostinho de quero mais, né? Tanto a se dizer, tanto a conversar, mas eu já tinha dito na live do Edir que nós vamos voltar para fazer uma live só sobre a UB. Daí eu vou convidar você, Edir, Jussara e Euridice para a gente fazer uma live só sobre a UB. Ai, maravilha, eu vou amar. Vai ser legal, vai, eu vou fazer. Você, e quem sabe a gente não consegue colocar isso na programação da feira. Vamos tentar fazer. Márcia, um minutinho para suas considerações finais. Bom, o que eu quero dizer é que eu fiquei super feliz de participar desse projeto seu, né, do Rede Sem Fronteiras. Fiquei super feliz de ver esse monte de gente, né, que veio prestigiar. Eu fico muito feliz com isso. E eu amo essa gente toda, né? É lógico, a família, os amigos, né? E eu quero dizer também que eu estou vendo as palestras, né, as entrevistas que eu não vi, eu estou vendo, porque teve aquele período que eu estava lá toda doente, que eu não pude ver. Agora, de um tempo para cá, que eu estou vendo todo mundo. E é isso aí, gente. Nós temos que ter força, energia, amor dentro do coração e pensar só coisa positiva, nada de negativo, nada. Isso só traz energia ruim. Mesmo em qualquer situação, só coisa boa, só pensa em coisa boa, tá, gente? É isso daí. Um beijo para todo mundo, no coração de todo mundo. Márcia, muito obrigada por você ter aceito o meu convite de estar aqui conosco. Mais uma vez eu te informo, é uma alegria para nós podermos contar com você na nossa família, com seu apoio, com seu carinho. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu sou feliz por contar com a sua amizade. Uma pessoa que eu considero assim, eu aprendo tanto com você, uma pessoa discreta, uma pessoa positiva, uma pessoa que sabe o que quer, que tem muito cuidado ao se colocar. Então, assim, são muitas as aprendizagens que eu faço com você e é uma delícia. Então, muito obrigada, minha querida, muito obrigada por tudo, por você estar na minha vida, por você fazer parte da Rede Sem Fronteiras. Muito obrigada de coração, tá bem? Foi realmente um bate-papo delicioso. E daí eu queria convidar todos vocês para continuarem conosco, porque daqui a 15 minutinhos nós vamos começar outra live para conversar com o Sérgio Chimati, ele que tem 7 livros espiritualistas, ele que tem uma bagagem já bem bacana, está chegando agora na Rede Sem Fronteiras, participando da Feira do Livro de Lisboa, e a gente tem que conhecer, né, de onde ele vem, o que ele escreve, o que ele fala, quais são as ideias dele. Então eu convido a vocês que continuem conosco. E convido também para a próxima segunda-feira, também teremos entrevistas dupla, né, uma dupla jornada, às 19 horas do Brasil, 23 horas Portugal, nós conversaremos com a escritora Arailda Gomes, de Minas Gerais. E daí, logo depois de Arailda, às 20h30 no Brasil e 0h30 aqui em Portugal, nós vamos conversar com a escritora Astrid Kempf
Beutler, de São Paulo. Então, fiquem conosco, compartilhem os nossos convites. E daqui a pouquinho, quer dizer, daqui a 5 minutinhos, essa entrevista aqui vai entrar aqui no feed. Curtam, deixem um comentáriozinho, porque isso ajuda ao Instagram multiplicar essa informação aqui, tá? E aí, logo em seguida, é o tempo da gente ir na casa de banho e voltar. Vou começar com o Sérgio. Márcia, mil beijinhos, muito obrigada. Beijo. Deus te abençoe. Muito obrigada a todos pela presença até aqui. Até já. Beijos.